Só como eu havia dito no final da última aula, agora nesse momento nós vamos conhecer um pouquinho mais do nosso SUS, né? Como é que ele se estrutura, como que ele se organiza, seus financiamentos e tudo mais. Vamos dar uma relembradinha primeiro, né? Inicialmente, o que é que a gente teve? Qual foi a nossa primeira o primeiro aparecimento de algo que fosse entendido como um serviço de saúde, né? Primeiramente foram as CAPs, as Caixas de Aposentadorias e Pensões, que surgiram através da Lei Eloy Chaves. Aí a gente evolui para os IAPs, sendo que esses IAPs já foi no governo getulista, e esses IAPs uniram todas as caixas de aposentadorias e pensões das outras profissões, transformaram-se em IAPs com forte controle do Estado. Quando a gente sai de IAP, a gente vai para o INPS. Esse INPS já foi instituído durante o governo da ditadura militar. O INPS, após sua quebra, vai ser desmembrado em alguns outros institutos e vai aparecer o INAMPS como aquele responsável por cuidar da saúde, e esse INAMPS ele vai existir de 1977 até 1993. Ele vai existir até 1993 porque ele vai funcionar como transição entre o modelo que existia, que era justamente o de INAMPS, daqueles que pagavam pensão, para o modelo que passou a ser instituído em 1990, que é o modelo do SUS. Ele está aqui em 88, porque ele vai estar presente na nossa Constituição. Mas de quando é que é a lei orgânica do SUS? A lei que instituiu o SUS como política verdadeiramente. É a Lei 8.112 de 1990. Eu elaborei aqui alguns marcos que seriam principais, assim, os principais apontamentos para o surgimento do SUS. O primeiro desses marcos é exatamente o aparecimento do movimento sanitário brasileiro, que foi o que nós discutimos no encontro passado, e esse movimento vai possibilitar que as bases do SUS eles fossem constituídas quando a gente chegou lá na 8ª Conferência de Saúde. Também foi criado na década de 80, já por pressão do movimento sanitário, o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que visava, um órgão que existe até hoje, e que visava fazer a deliberação das ações de saúde que estavam sendo necessárias serem executadas no país. Ainda tivemos como marco que foi gerado, né, foi parido pela 8ª de saúde, que são justamente esses 3 artigos aqui, 194, 195 e 196 da nossa Constituição, que vão ser a base legal do SUS. Vão colocar na nossa Constituição o nosso direito à saúde como dever do Estado. A gente chama de base legal do SUS. Ainda dentro do primeiro marco, eu trouxe aqui alguns apontamentos importantes, que foram a edição de algumas normas operacionais básicas. No período de 1991 a 1994, com a eleição de Fernando Collor, é implantada uma política neoliberal privatizante, que visava a redução de gastos para todos os setores, incluindo o da saúde. Nesse período, o governo passa a editar algumas normas operacionais básicas ou nobres. Qual a importância de a gente destacar que era um governo neoliberal privatizante? Porque a lógica de um governo neoliberal privatizante é que a maioria dos serviços deve ser prestada pela iniciativa privada e que o Estado deve ter pouca força de influência. Assim sendo, o SUS, a lei orgânica do SUS de 1990, ainda muito jovem, sofreu ataques duros durante esse período e precisou-se de muita força, de muita luta para que o SUS não acabasse perdendo seu significado com essas NOBs que foram editadas. A primeira NOB, que é a de 91 a 92, vai dizer que o financiamento federal vai ser de repasse direto ao prestador, segundo produção aprovada. O que é que isso significa? Repasse direto ao prestador, segundo produção aprovada.
significa que a gente vai estar mandando dinheiro para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada terceirize os serviços que deveriam estar sendo executados pelo Estado. Em 93, a gente vai ter a adição de outra NOB, e ela vai também falar de repasse direto ao prestador, mas também vai falar pela primeira vez da transferência fundo a fundo. O que é essa transferência fundo a fundo? Pela primeira vez, o governo federal vai transferir para os municípios, através do Fundo de Saúde do governo federal, diretamente para o Fundo de Saúde do município, uma verba específica para a saúde. Esse dinheiro que vai vir vai ser definido de acordo com o montante do teto financeiro que foi estabelecido para o gasto naquele ano. A nossa última NOB que vamos discutir é a NOB 96, que é a das mais importantes, porque ela vai trazer, além da transferência fundo a fundo, ela vai trazer pela primeira vez o programa Agentes Comunitários de Saúde e o programa de saúde da família. Esses programas, eles são a base do que a gente entende como SUS, né? Através do programa Agentes Comunitários de Saúde, que deu origem ao programa de saúde da família. Os dois começaram iniciativas lá do Ceará, é que a gente vai ter a estratégia de saúde da família como a gente entende hoje. E como é que a gente entende essa estratégia hoje? A gente entende essa estratégia hoje como sendo o médico, o cirurgião dentista, o enfermeiro e os agentes comunitários de saúde ali trabalhando a atenção primária, prevenção e proteção principalmente. O segundo marco que eu vou apontar para vocês é justamente a criação do Programa de Saúde da Família. Através da portaria 1886, 18 de dezembro de 1997, as normas para o Programa Agentes Comunitários de Saúde e para o Programa de Saúde da Família, elas vão ser aprovadas. Desde 93, que a gente já está recebendo financiamento para esses programas, mas as suas normas só vão ser aprovadas lá em 1997. Qual era o objetivo desse programa, né? Do Programa Saúde da Família? Era desenvolver ações básicas no primeiro nível de atenção, lá na ponta do serviço, lá na base do serviço, né? Promovendo saúde e protegendo saúde, deixando a perspectiva curativa um pouco mais de lado. Vamos primeiro, a lógica aqui é primeiro pensar em promover saúde e em proteger a saúde. A gente só vai se preocupar com a medicina curativa se for necessário. O objetivo desse programa também era promover a regionalização e a descentralização da saúde, para que os serviços de saúde regionalizados e descentralizados chegassem a todos os locais. O terceiro marco que eu apontei aqui é a criação dos núcleos de apoio à saúde da família, que vão vir lá em 2008, que tem o principal objetivo de apoiar a implantação de estratégia de saúde da família, que vai deixar de ser programa e passar a ser estratégia. Quando ele deixa de ser programa para virar estratégia, significa que não é algo mais passageiro, que é algo que o governo federal vai levar para sempre. Programa é no sentido de que é passageiro, de que vai acontecer por um momento e depois, quando não for mais necessário, ele vai deixar de acontecer. Quando a gente fala em estratégia, quer dizer que é algo perene. Esses NASs, eles são caracterizados pela formação de equipes multiprofissionais que vão trabalhar na perspectiva de apoio matricial. Vamos aqui ver um pouquinho, artigo a artigo, como é que se estrutura o nosso SUS, né? Nos artigos de 1º a 4º, a gente vai ter as disposições principais, as disposições iniciais do SUS. A gente vai falar dos seus princípios, que são promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços de saúde, além de algumas outras providências, né? Esses artigos, eles vão dizer que a saúde é um direito fundamental e que ela deve ser garantida pelo Estado, através do dever do Estado de garantir a saúde, mas que esse dever do Estado não exclui a participação das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. O que é que isso quer dizer? Que o Estado deve
promover a saúde, deve garantir o acesso à saúde, mas que as pessoas também têm a obrigação de zelar pela sua saúde. Como? Participando das campanhas de vacinação, fazendo os exames preventivos, em épocas de coronavírus que estamos vivendo, praticando de fato o isolamento social quando for necessário. Esses artigos também vão falar das condições indispensáveis para o pleno exercício da saúde, da redução dos riscos de doenças e de outros agravos, que deve ser garantido o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços, na perspectiva de promoção, proteção e recuperação de saúde. O SUS, ele vai se configurar por um conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Da administração direta, a gente vai ter as organizações federais, estaduais e também municipais. Estão incluídas no disposto acima as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e dos equipamentos de saúde. Nos artigos de 5º a 6º, a gente vai ter os objetivos e as atribuições do SUS, sendo que seus objetivos principais são 3, que são a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde, a formulação de políticas de saúde que visem promover nos campos econômicos e social a observância do disposto no artigo 1º e 2º desta lei, que é garantir que a saúde seja dever do Estado. E o terceiro objetivo é o de dar assistência às pessoas através da promoção e da proteção da saúde e também de ações de recuperação quando necessário, integrando as atividades de assistência e as atividades preventivas. Aqui eu trouxe algumas outras atribuições do SUS, que são muitas. A gente vai ter tanto vigilância sanitária quanto vigilância epidemiológica. Em momentos de coronavírus, a vigilância epidemiológica é fundamental, porque é ela quem vai estar fazendo a avaliação da quantidade de infectados que nós temos, prevendo qual vai ser a curva dessa infecção, né? Quando vamos atingir o pico, quando devemos tomar medidas de isolamento. É justamente a vigilância epidemiológica que está fazendo isso, além de ser também o SUS que está cuidando dessa população que está adoecendo, né? Também prestar assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. E aí a gente vai ter a distribuição, a dispensação de medicamentos nas unidades básicas de saúde e também o subsídio para a compra de medicamentos. Esse subsídio para compras vocês podem entender como sendo as farmácias populares, que tem uma lista de medicamentos que são subsidiados pelo governo, e que o governo paga 90% do valor desse medicamento e a população contribui apenas com os outros 10%. Por isso que esses medicamentos eles são vendidos tão baratinhos. E aqui a gente vai ter muitas outras funções e atribuições do SUS que vocês podem ler com calma. No artigo 7º, a gente vai ter os princípios, e entre os princípios a gente vai ter universalidade, que vai falar que o SUS deve ser para todos, integralidade, que ele deve garantir a atenção primária, secundária e terciária, a preservação da autonomia, garantindo que o cidadão ele também seja capaz de promover o autocuidado, igualdade, não independente da região onde você esteja, da sua classe social, você ter acesso aos mesmos serviços. E igualdade, dentro da ideia de igualdade, a gente vai ter a ideia também de equidade, que não são a mesma coisa. Vocês podem entender equidade, para entender o conceito de equidade, vocês podem imaginar um cadeirante frente a uma escada, e uma pessoa que não é cadeirante frente à mesma escada. A pessoa que não é cadeirante, com certeza, vai conseguir subir essa escada mais fácil. Então, o que é que a equidade vai dizer? Que a gente deve ter a escada, mas também deve ter a rampa, que é para que os dois consigam chegar com o mesmo nível de dificuldade a ponto daquela escada. Também vai falar do direito à informação, através da divulgação da situação de saúde do país, que é feita anualmente. Divulgação dessas informações, a utilização dessas informações com finalidade epidemiológica e a participação da comunidade. A participação da comunidade ela vai ser garantida através dos conselhos de saúde e das conferências de saúde que vão acontecer a cada 4 anos a nível municipal, estadual e federal.
Nos artigos 8º até o 14º-B, a gente vai falar da direção do SUS. Na União, a direção do SUS é feita pelo Ministério da Saúde, nos estados é pela Secretaria Estadual ou órgão equivalente, e no município é pela Secretaria Municipal ou órgão equivalente. A gente também vai ter as figuras da Comissão Intergestores Bipartite, que vai atuar a nível estadual com os secretários municipais e estaduais de saúde, e a Comissão Intergestores Tripartite, que vai atuar a nível federal com os secretários municipais, estaduais e os membros do Ministério da Saúde. A gente tem também algumas entidades representativas no SUS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde e o Conselho de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde. Esse aqui é a nível do Estado, né? O secretário estadual e os secretários municipais. Esse aqui é a nível nacional, com os secretários estaduais e municipais. E esse aqui também é a nível nacional, apenas com os secretários estaduais de saúde. A hierarquização do nosso sistema de saúde vai da base para a ponta, ou seja, da atenção básica até a alta complexidade. Idealmente, você deve acessar o serviço pela atenção básica, apenas em caso de necessidade é que se entra pela média ou alta complexidade, né? Mas, idealmente, você acessa pela atenção básica. A regionalização vai falar que cada região de saúde tem autonomia para trabalhar estratégias específicas para suas condições específicas de saúde. Por exemplo, para nós no Nordeste, nós não temos um número tão alto de casos de doença de Chagas, mas na região Norte esses números são altos. Então, a região Norte tem que pensar em políticas específicas para trabalhar essa situação de saúde específica. Aqui na região Nordeste, nós temos políticas específicas para trabalhar bócio, por exemplo. O nosso sal é iodado por conta de bócio, para evitar bócio. São políticas de regionalização da saúde. Dos artigos 5º ao 19º, a gente vai falar de competências e atribuições. As atribuições da União são elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os estados, municípios e com o Distrito Federal. Nos estados, de estabelecer as normas de caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. E a nível municipal, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. A nível de curiosidade, eu trouxe um adendo aqui do artigo 19, que vai falar do trabalho de parto, do pós-parto imediato no SUS, em que ele vai dizer que na rede própria ou conveniada é permitida a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho, parto e pós-parto imediato. O principal de ler nisso aqui é que o acompanhante será indicado pela parturiente e vai independer do sexo. Ela tem o direito de ter uma presença de acompanhante perto dela. Os hospitais de todo o país estão obrigados a manter em local visível de suas dependências aviso informando sobre esse direito referido. Por que é que eu trouxe justamente isso aqui? Porque é uma prática muito comum que a gente vê, que a gente acompanha as nossas gestantes e as nossas parturientes passando pelo parto desacompanhado, desassistido, sendo que elas têm garantia por lei de pedir, de exigir ter um acompanhante e de escolher esse acompanhante. Então, a nível de curiosidade, para vocês espalharem com o máximo de grávidas que vocês conhecerem, para que elas tenham esse direito garantido. Quanto à assistência terapêutica e à incorporação de tecnologias em saúde no SUS, a dispensação de medicamentos e outros produtos de interesse à saúde deve ser feita pela essa comissão de assistência terapêutica e de incorporação de tecnologias. A oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar e ambulatorial também deve ser gerida por esse conselho. Quais são as atribuições da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, né? A incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, novos produtos ou novos procedimentos e a constituição ou alteração de protocolo ou diretriz terapêutica.
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS elaborará um relatório sobre esses aspectos, e esse relatório deverá compreender evidências científicas sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança do procedimento ou medicamento que está sendo incorporado ou excluído, assim como a avaliação econômica dos benefícios e dos custos, visando enxergar se tem custo-benefício suficiente para que a gente adicione ou exclua determinado medicamento ou tratamento. Dos artigos 20º ao 26º, a gente vai falar da relação do SUS com os serviços privados de saúde. No artigo 20, a gente vai dizer que os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de pessoas jurídicas na promoção, proteção e recuperação da saúde. O 21 vai complementar o 20, dizendo que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, e isso vai dizer que vocês, profissionais dentistas, ou que enfermeiros podem atuar em consultórios específicos de vocês, não precisa ser dentro de um mecanismo do SUS. No artigo 22, a gente vai dizer que a prestação de serviços privados da saúde serão respeitados os princípios éticos do SUS, mesmo que a instituição seja privada, os princípios do SUS devem ser respeitados. E no artigo 24, vai falar que quando da disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer à iniciativa privada. O que é que isso quer dizer? Que se por um acaso acontecer de Mossoró sofrer uma catástrofe e todos os leitos da Tarcísio Maia estarem ocupados ao mesmo tempo. Não tem leito para ninguém. Isso é comum, né? Não precisa nem sofrer catástrofe. Mas, enfim, digamos que todos os leitos estão ocupados, não tem nenhum leito livre. Isso vai possibilitar que o SUS contrate de forma complementar, através de um contrato ou convênio, leitos de hospitais privados. Isso já acontece na cidade de Mossoró. A UTI pediátrica, por exemplo, ela está dentro do Hospital Wilson Rosado, que é um hospital privado. Mas o SUS tem um contrato com o hospital, onde está garantido os leitos da UTI pediátrica do Wilson Rosado ao público do SUS. Com relação à participação da iniciativa privada no SUS, ela deve ser complementar e, preferencialmente, essa participação complementar deve ser dada a entidades filantrópicas ou a entidades sem fins lucrativos. E, não havendo nenhuma dessas duas, é que a gente parte para uma entidade com fins lucrativos. E devem ser estabelecidos pelo Ministério da Saúde e aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde os critérios e valores para a remuneração de serviços do SUS e os parâmetros de cobertura assistencial do SUS quando for firmado um contrato de prestação de serviço entre o SUS e alguma instituição privada. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Isso vai estar escrito no artigo 23, e ele vai dar os casos previstos em lei, que quando vocês forem ler aqui, vocês vão ver que são bastante abertos. Então, acaba que o artigo 23 ele ficou sem efeito, quando se adicionou todos os casos previstos em lei, acabou que o artigo 23 está praticamente sem efeito. Nos artigos 27 ao 30, a gente vai falar dos recursos humanos, onde a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas do governo em cumprimento dos seguintes objetivos, sendo o primeiro a organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, além da elaboração de programas permanentes de aperfeiçoamento pessoal. Isso aqui é cumprido principalmente através das plataformas de aperfeiçoamento profissional que o SUS disponibiliza, que é a plataforma Arouca, a plataforma Sabiá, que são plataformas onde há cursos abertos, que os profissionais da saúde podem fazer gratuitamente. E o segundo é a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do SUS. Essa dedicação exclusiva é obrigatória? Não. Os profissionais de saúde, eles podem acumular até 2 cargos ou empregos públicos,
desde que haja compatibilidade de horários e que não seja uma função de chefia. Função de chefia não pode ser acumulada, mas se não for, vocês podem ser, por exemplo, enfermeiros ou cirurgiões dentistas que trabalham no município e no estado, ao mesmo tempo, desde que a carga horária seja compatível. O artigo 28 vai dizer que os órgãos de função de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS só poderão ser exercidos em regime de tempo integral, não sendo possível realizá-los concomitantemente com nenhum outro cargo. Dos artigos 31 a 38, vamos falar de financiamento e planejamento, onde a gente vai ter que o financiamento do SUS ele vai vir de algumas fontes, e são elas: recursos da Seguridade Social, recursos da União no quantitativo de 15% do PIB do ano anterior, recursos do Estado no quantitativo de 12% da arrecadação do ano anterior, recursos do município no quantitativo de 15% da arrecadação do ano anterior. No caso do Distrito Federal, eles podem adotar tanto o quantitativo de 12% quanto o quantitativo de 15%. A escolha desse quantitativo vai depender da fonte de onde esteja vindo o dinheiro. E, por fim, a gente vai ter recursos de outras fontes. Essas outras fontes a gente entende como sendo serviços prestados pelo SUS. Por exemplo, no caso de um acidente, geralmente a pessoa acidentada ela vai de SAMU até o hospital de referência. Se essa pessoa for coberta pelo plano de saúde, o plano de saúde deve ressarcir ao SUS o que foi gasto com essa pessoa. Ajuda, contribuição e donativos. Alienações patrimoniais. Essa alienação patrimonial está falando de que o SUS pode vender ou alugar alguma estrutura física sua. Taxas, multas, emolumentos e preços públicos acumulados no SUS. Multas, por exemplo, podem ser as que a Vigilância Sanitária aplica a restaurantes. E, por fim, rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Isso aqui tem relação diretamente com a produção de vacinas, ou de novas terapias, novos tratamentos que possam ser vendidos. Para o estabelecimento dos valores a serem transferidos aos entes federativos, é utilizada uma combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica e projetos. Vai se avaliar o perfil demográfico da região, o perfil epidemiológico, as características quantitativas e qualitativas dos serviços que são prestados na rede naquela área, o desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior, os níveis de participação do setor saúde que são direcionados no orçamento estadual e municipal, a previsão do dinheiro que vai ser gasto com saúde no plano quinquenal de investimentos da rede e o ressarcimento do atendimento prestado para as outras esferas de governo. Quando o Ministério da Saúde vai estabelecer quanto de dinheiro que ele vai repassar para o Fundo de Saúde do município de Mossoró, em 2021, ele vai avaliar todos esses critérios aqui referentes ao ano de 2020. E aí estabelece-se o valor que vai ser repassado. Com relação ao processo de planejamento do orçamento, ele é ascendente, ou seja, ele vai do nível local para o federal. Ele tem a participação dos órgãos deliberativos desses sistemas, que são aqueles que a gente falou inicialmente, né? CONAS, CONASEMS, CONAS, esses. Compatibilizando-se a necessidade da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados e dos distritos federais. Os planos de saúde, eles devem trazer a base das atividades e as programações de cada nível de direção do SUS, e o financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Cada município, os estados e a União devem fazer anualmente e também devem fazer um plano anual e também um plano quinquenal de saúde, e o orçamento que vai ser gasto nesses planos deve estar previsto tanto na Lei Orçamentária Anual, ou LOA, quanto no plano quinquenal desses municípios, estados e da União. É vedada a transferência de recursos financeiros para ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações de emergência ou calamidade pública na área da saúde, que é exatamente o que estamos vivendo agora. Com a pandemia de coronavírus, pode ser que os nossos recursos de saúde planejados para o ano 2021 sejam insuficientes e que seja preciso a transferência de mais recursos.
E isso aqui está previsto justamente nesse parágrafo. O Conselho Nacional de Saúde vai estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde que os municípios e estados devem cumprir, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. É aquilo que eu falei para vocês com relação à doença de Chagas. No plano de saúde anual de um município lá no norte do país com alta prevalência de doença de Chagas, é claro que isso vai estar presente no nosso plano. Aqui no de Mossoró, que nós não temos uma alta prevalência dessa doença, talvez não haja um capítulo específico, um parágrafo específico tratando justamente de doença de Chagas. Não é permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Isso é bem óbvio, né? Está previsto em lei, mas é muito óbvio de se entender que o SUS não pode financiar ou subsidiar serviços da iniciativa privada sem que haja justificativa, um contrato ou um convênio. Por fim, a gente vai dos artigos 39 ao 55, vai falar das disposições finais, e ele vai dizer que em tempos de paz e havendo interesse, os serviços de saúde das Forças Armadas podem ser utilizados pelo SUS, conforme se dispuser em convênio, para que um convênio que seja firmado para esse fim. Aqui no Rio Grande do Norte nós utilizamos, o SUS utiliza leitos do Hospital das Forças Armadas para complementar a demanda que tem no estado. E assim a gente termina, a gente encerra o que há de mais importante a se discutir sobre o nosso Sistema Único de Saúde. Principalmente tendo em mente os seus princípios de universalidade e igualdade, e que o seu planejamento deve ser feito de forma anual, observando as características da população que vai ser trabalhada.